Boa noite, shalom, shalom. Deixa eu ver quem entrou aqui. Melissa, Karen, shalom, Nanda, shalom. A Vânia, Maria, shalom, Alessandra, boa noite. A paz do Senhor para quem é a paz do Senhor. E shalom, shalom para quem é de shalom. Tô aqui escolhendo uma música pra gente, esqueci. O meu note tá lá no meu quarto. Vou ter que colocar aqui. Gente, hoje vamos continuar com os dons. Osana. Shalom, shalom. Boa noite, gente. Gisele, boa noite. Shalom, shalom. Mirelle, boa noite. Shalom, shalom. Tá tocando lá na minha Alexa, só que se eu ter que trocar, passar pra cá. Cancelar da Alexa. Vê se fica muito alto, gente. Deixa eu colocar no celular. A paz, Grazi. Shalom, shalom. Que bom, gente. É tão bom ver vocês ansiosos assim, para aprender mais sobre os dons do Espírito Santo, para aprender mais sobre o Espírito Santo, porque falando dos dons, a gente vai falando também do Espírito Santo, depois a gente vai continuar com, né, as nossas aulas sobre, acabando os dons, ou talvez ali no metade dos dons, não sei ainda. A gente fala e volte a falar um pouquinho das seitas, né, aquelas religiões e seitas do mundo, e aí a gente vai, não sei como é que vai ser, deixa o Espírito Santo usar, né? Quem aí tá aprendendo? Quem aí falou em línguas? Fala aí pra mim. Gi, meu amor, shalom, shalom, minha princesa, Lúcia. Gente, eu tô tão feliz de dar um cheiro em vocês. Eu vou dar um cheiro muito bom em vocês. Tá chegando, hein? Final do mês. Quem aí falou em línguas? Não tinha o batismo e batizou? Nanda, você vai ser, viu? Em nome de Jesus. Gente, só não vai sair das lives batizado com o Espírito Santo quem não quer. Quem não quiser. Se tu não quiser, tu não vai ser. Tá bom o som, gente? O som tá baixo. Gente, eu vou ter que comprar um microfone. Tem que tomar vergonha. Comprar um microfone. Shalom, já pega caderno, caneta, já deixa tudo anotado. Gente, isso tudo eu aprendi com experiência e aprendi, né, estudando, me aprofundando. Olha, a Juliana teve renovo. Carol, meu amor, sumiu, hein, Carol? Vi que você tava sumida, meu amor. Saudade. Gente, hoje é o último dia do 24/7. Quem aí tá acompanhando, quem aí tá colocando a oração, tá poderoso demais, gente. Tá lindo, lindo, lindo. São testemunhos de cura, manifestação. Hoje a gente vai falar, eu não sei se eu vou conseguir falar de dois, eu queria falar de dois dons, mas principalmente hoje vai ser interpretação, tá? Interpretação. Hoje eu vou usar minha Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada. Eu tenho várias Bíblias, né, gente? Eu gosto muito de várias versões da Bíblia, mas hoje eu vou usar essa. Hoje eu não vou usar minha King James, não. Amém? Tá bom, né, Carol? Ó, hoje vai ser, né, o fechamento. Gente, o fechamento. Só quem participou dos outros sabe. E a nossa preparação, gente, pra conferência, eu vou falar pra vocês.
eu tô com as minhas expectativas lá no alto. A gente tá tendo treinamento, estamos nos preparando para receber todos vocês. Eu vou estar na recepção lá. Quem for pra conferência vai me ver lá na recepção. Eu vou estar recepcionando vocês lá, fazendo check-in, né? Ou encaminhando vocês pra onde vocês vão ficar. Vai ser um prazer pra mim. Vai, meu amor, vai ficar gravado sim, tá? Não sou eu mesmo. Não sou eu mesmo. Hoje eu vou botar eu vou deixar no louvor. Hoje eu não vou deixar no... Gente, vocês falem comigo, tá? Vocês me dão um abraço. Vocês falam assim, Jéssica, eu te sigo, eu te vejo, por favor, tá? Eu quero dar um abraço em vocês. Juliana, em nome de Jesus, se prepara. Se prepare. É uma coisa, gente, que vocês não vão se arrepender. E eu vou falar sobre isso hoje, tá? Já vamos começar, só vou dar mais um tempinho pro pessoal ir entrando. Vão compartilhando essa live. Vocês sabem que eu não tô postando aqui, porque eu não tô tendo tempo. Tá muito corrido pra gente que tá se organizando, né? Tá às portas já a conferência. Então a gente aí tem um 24/7, tá uma loucura. Então, eu não postei não consegui postar, com as mentorias também, não consegui postar aqui essa live hoje. Então, me ajudem, compartilhem. Às vezes tem outra pessoa, um amigo seu, que também quer ser batizado com os dons do Espírito Santo. Quer ter essa oportunidade. Porque eu vejo que muitas pessoas não falam. Ou falam sobre os dons. Ah, existem os dons, tá? Mas não explica como você pode ser, como você pode receber, né? E hoje eu já vou dar mais uma chave. Semana passada o Espírito Santo me pegou, puxei a orelha de vocês. Hoje eu já vou dar mais uma chave. Então, todas as vezes eu falo dos dons, mas eu também falo uma chave para vocês. Amém? Shalom, shalom. Evangelista. Boa noite. A paz do Senhor, Gabriele. Sentir que este poder está sobre mim. Vocês estão sentindo o poder sobre vocês? Quem aí sente já o poder sobre vocês? Não entendi, Domingas, meu amor. Tem aqui, ó, pessoal, tá aqui. Não entendi, meu amor. Saudades. Gente, Lohane. Lohane tá sumida. Temos que saber de Lohane. Mandar uma mensagem. Lohane, você tá bem, meu amor? Temos que mandar uma mensagem pra ela, tá? Ela sumiu também. Então, vamos lá? Então, Osana, muitas pessoas tinham esse conhecimento. Olha, o que a Osana colocou aqui é muito importante. Olha o que ela falou. Pastora, antigamente eu achava que para ter os dons era só se eu já estivesse bem madura, com bastante tempo de crente. Gente, quantas pessoas têm anos que estão no evangelho, e não sabem exercer. É o que eu vou falar hoje, tá? Então, fechem os olhos de vocês, continuem compartilhando essa live, em nome de Jesus. Ah, Domingas, entendi, meu amor, é verdade. O Instagram não está entregando as lives, gente. Não está mesmo. Não sei porquê, ele não está entregando minhas lives, tá? Então, reajam com um coraçãozinho, compartilhem a live para me ajudar, para que o Instagram entenda que vocês gostam da live e que vocês estão engajados, porque eu vejo que vocês comentam muito aqui. Desde quando eu começo a conversar, vocês já começam a comentar.
E eu acho que os comentários, eles não são tão relevantes pro Instagram. Gente, eu não entendo de Instagram, vou ser sincera com vocês. Eu vou ter que estudar esse negócio do Instagram pra mim ver o que é que acontece. Mas eu já entendi que coraçãozinho, essas coisas e compartilhamento, ele leva pra poder o Instagram começar a mostrar as minhas lives. Ele realmente, ele não mostra que eu estou online. É de Satanás, né? É Satanás, gente. É Satanás. Ele não quer que vocês vão mais profundo em Deus. Porque quanto mais dons vocês tiverem, quanto mais vocês aprenderem, mais em Cristo vocês vão ficar. Porque os dons nos levam a conhecer mais de Deus, a nos aprofundar mais em Deus. E Satanás não quer isso, né, gente? Qualquer coisa. Pode ser fogo, pode ser carinha de riso. Fica à vontade, gente. Taca aí o dedo aí. Olha, o meu também ficou tudo preto, olha. Tá repreendido o nome de Jesus. A Geise, graças a Deus. Ó, pra Geise apareceu que eu tava ali. Eu vou ver, gente, como é que faz alguma coisa. Depois eu escrevo qualquer coisa pra vocês lá, explicando como é que faz pra ir para mais pessoas, né? Que eu estou online. Já conto pra você, meu amor. Vamos lá, fecha os olhos. Começou agora, Gabriel. Chegou bem a tempo. Já pega papel, já pega caneta. Olha lá. Tá repreendido em nome de Jesus. Sai daqui. Deixa minha música tocando. Peraí, o comercial sai daqui. Bem no meu hora do meu. Fecha os olhos, gente. Vamos orar. Vamos entregar essa live para o Espírito Santo, porque ele precisa estar aqui. Cleo, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Denise, escreve aí pra Cleo, que é pra só ela, se ela não tá escutando o som, pra ela entrar e sair de novo. Olha, a Close, ela falou aqui que o que dá engajamento são os corações e o fogo, mas é os corações que faz entrega. Ó, eu já não sabia disso. Muito obrigada pela informação, agradeço, meu amor. Eu não entendo realmente nada dessas coisas, gente. Então, fechem os olhos, vamos chamar o Espírito Santo e a gente já começa, tá? Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora, Pai, em Tua presença, Senhor, para Te apresentar, Pai, essa live, Senhor. Pai, eu peço que Você possa derramar, Senhor, a Tua unção, Pai. Abra-nos o Teu conhecimento, Pai, que nós possamos entender, Senhor, como funcionam os dons, como somos presenteados com os dons, como nós podemos nos desenvolver, Senhor, nos dons e como nós não podemos deixar adormecer esse presente lindo que o Senhor tem nos entregado. Pai, nos ensina que não é por merecimento os dons, Pai, mas é por conta da Tua graça, porque o Senhor nos ama e nos entrega, Senhor. Pai, eu peço que Você preencha cada um aqui nesta live, Senhor. Que eles possam ser tocados, Pai, com sinais, maravilhas. Que eles possam ser batizados com fogo. Batizados, Senhor, com amor. Que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença, Pai, durante esta live. Que eles possam ser preenchidos, Senhor, por um amor. Preenchidos pelo Espírito Santo de uma forma, Senhor, que eles nunca sentiram em lugar nenhum. Pai, que a Tua nuvem de glória vai descendo agora, Pai. E que eles possam sentir a Tua manifestação, que eles possam sentir o Teu poder, o Teu chegar, Espírito Santo. Pai, eu peço que eles possam sentir a eletricidade. Assim como Jesus disse que de nós iria sair como se fosse águas vivas, Senhor. Que hoje nós entendemos que é essa eletricidade, que é essa unção que nos toma, Pai. Que eles possam ser tomados também por essa unção e ser cheios do Teu Espírito Santo. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?
Então já toma posse dos dons aí em nome de Jesus. Agora respondendo a irmã, acho que foi a Osana que perguntou. A Osana que me perguntou, né? Peraí, cadê, gente? Acho que foi a Osana que me perguntou como que eu consegui os dons. Isso mesmo, a Osana perguntou, como foi que você conseguiu os seus primeiros dons, pastora? Como eu consegui os dons do Espírito Santo? Eu fiz um jejum de 40 dias. Quando eu vim do ocultismo, lá eu tinha poder, né? Eu tinha a manifestação do ar, tá? Eu era o elemento ar. Então, tudo que fosse vendaval, ventania, tudo isso eu conseguia fazer. E eu convenci muitas pessoas a entrar para a bruxaria, a vir para esse lado, né? Tá repreendido aqui quando eu estava lá, por conta da manifestação do poder que eu mostrava. Então, quando eu vim para Cristo, eu conheci um Deus maravilhoso. Eu conheci um amor que excedia todo entendimento. Eu conheci um amor que eu nunca tinha conhecido. E eu comecei a conhecer um Deus. Um Deus que eu não imaginava que tinha um pai, um criador, que tinha me criado da forma que eu era. E quando eu vi o nosso pai, né? Eu conheci primeiro no Velho Testamento, porque eu comecei pelo Velho Testamento. E quando eu fui para o Novo Testamento, eu conheci Jesus. E depois, quando Jesus, ele diz que ele subiria para que o outro pudesse vir, um consolador. Aquele que iria, né, nos dar presentes, queria nos consolar. E que ele estaria dentro de nós. E eu li sobre os dons espirituais, né? Lá em 1 Coríntios 12, tá, gente? Onde tá, Jéssica? Os dons espirituais, que é pouco falado. Em 1 Coríntios 12, a partir do 7 ali. O que fala? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Mas a um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. E quando a gente vai aqui, irmãos, quero que vocês estejam isso 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Quando o Espírito Santo, ele tocou nisso aqui em mim, eu falei assim, eu quero esses dons. Então, o Espírito Santo, ele nos preenche e nos presenteia com os dons. Então, eu comecei a buscar. Foi quando o Espírito Santo me falou que eu tinha que fazer um jejum de 40 dias. E eu me aprofundei, gente, no jejum de 40 dias, para que eu pudesse buscar os dons e a comunhão com o Espírito Santo, porque eu queria mais do Espírito Santo. Eu sabia, né? Eu escutava sobre o Espírito Santo, eu via que ele se manifestava, que ele conversava em Atos. Gente, eu sou apaixonada por Atos, tá? Atos, 1 Coríntios. Dali, eu comecei a ver a manifestação do Espírito Santo. Então, quando eu vi que os apóstolos escutavam o Espírito Santo e o Espírito Santo conversava com eles e eles só tomavam decisões com o Espírito Santo, eu falei assim, meu Deus, eu quero isso aqui pra mim. Porque quem tá hoje aqui com a gente? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo tá com a gente. O Senhor Jesus, ele tá lá em cima. Ele tá no trono dele, junto com Deus. E hoje quem se manifesta e quem tá com a gente é o Espírito Santo. Amém? Então, se alguém perguntar pra vocês, onde que tá os dons? Onde que você viu esse negócio dos dons? Que tá em Efésios 12. E Paulo, ele também diz, para pedir sobre os dons e buscar os melhores dons. Significa que se ele fala isso, porque a gente pode buscar todos os dons, tá? Então, eu falei, eu quero os 9.
eu quero ser ousada. E a minha apóstola, né, eu já tinha começado a seguir a apóstola, e a apóstola falava, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. E eu falei, eu quero esses 9 dons do Espírito Santo, e eu vou buscar. E, gente, eu fui buscar. Eu coloquei mesmo, eu fiz um jejum muito difícil, na época pra mim, que nunca tinha feito um jejum espiritual. Então, eu fiz o jejum, ó, a Denise colocou, Efésios 12. Eu fiz um jejum de 23 horas, eu e meu esposo, para ter comunhão com o Espírito Santo, os frutos do Espírito e os 9 dons do Espírito Santo. Então, o nosso foco foi esse, a gente não quis mais nada, unção também, né? Mais nada, tá? Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje na live com vocês? Isso aí já dá um gancho, né? A pergunta da Osana ajudou porque já deu um gancho. Gente, o que eu preciso falar para vocês que vocês precisam entender sobre os dons, tá? Os dons, como que você recebe? Impartição, tá? Você precisa receber de alguém que possui para alguém que nunca recebeu, tá? O que acontece, né, com Saulo? Saulo, ele estava cego. Saulo antes de virar Paulo, tá bom? Saulo, ele vai, Ananias, Deus manda Ananias, né, o Espírito Santo manda Ananias ir lá, encontrar Saulo e colocar as mãos sobre ele. Então, é por impartição de mãos, tá? Então, nós fazemos transferência também, via online, a gente tá conectado, vocês que estão online aqui comigo, nós estamos conectados, vocês estão recebendo de mim aquilo que eu carrego, tá? Então, vocês estão recebendo vocês estão recebendo os dons. Nós estamos ligados espiritualmente, tá? Então, nós precisamos receber de alguém que possui, tá bom? Os dons, podemos receber sozinhos? Claro que podemos receber sozinhos. Nós podemos ativar, mas é muito mais demorado, é um processo mais demorado. Você vai ter que renunciar a muitas coisas, vai dar muitas coisas, tá? Ganhei de impartição da minha apóstola, eu busquei da minha apóstola, do Randy Clark, do Luciano Subirá. Eu recebi bastante impartição, tá? Eu busquei, eu falei assim, é isso que eu quero falar com vocês. Vamos falar de um personagem bíblico que vai dizer muito o que eu quero falar para vocês entenderem aqui. Eliseu. Eliseu andava, né, com Elias. E quando Elias ele sobe ao céu, Eliseu pede o quê? A capa dobrada. Não pede a capa dobrada? E Elias fala o quê? Isso já, né? Não é comigo. Deus que vai transferir porque não é nosso, é emprestado. Então Deus vai e dá sobre Eliseu recebe de Elias a capa dobrada. Ele deixa a capa ali. Só que se vocês repararem, né? Elias, ele não sabia, o Eliseu não sabia usar, como Elias, os dons. Ele não tinha conhecimento. Por quê? Elias, ele era muito fechado, ele era carrancudo. Ele não ensinou. Então, gente, uma chave, guardem essa chave. Conhecimento. Conhecimento, ele manifesta os dons. Tá? Conhecimento manifesta os dons. Conhecimento manifesta o poder de Deus. Conhecimento manifesta a unção. Conhecimento, você tendo conhecimento, você faz a libertação com eficácia. A pessoa não precisa ficar buscando várias outras pessoas para ser liberta quando você possui conhecimento e a unção. Então, vocês precisam buscar conhecimento. Elias, né, ele pega a capa dobrada e aí em 2 Reis 2,14 ele fala o quê? Onde está o Senhor, ó Deus de Elias? Por que Eliseu falou isso? Não porque ele não sabia quem era Deus, porque ele sabia quem era Deus, ele viu o que Elias fazia. É porque ele queria saber como que funcionava, ele não tinha o conhecimento. Tanto que ele não faz cair do céu fogo, ele não abre o mar, né? Ele só joga ali a capa e ele abre um riacho, mas não era igual Elias, que fez coisas grandiosas, e ele recebeu a capa dobrada, era para ele fazer muito mais, ele possuía muito mais unção do que Elias, só que Eliseu não tinha um conhecimento. Então, não adianta vocês buscarem os dons se vocês não tiverem conhecimento. E outra coisa, andem com pessoas que possuem o conhecimento e são usadas pelos dons. Por que isso, Jéssica? Eliseu,
Depois ele vai andar com os profetas. Ele logo depois, não lembro, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Eu não coloquei aqui a parte da passagem, que eu vou anotando aqui pra mim poder lembrar o que eu vou falar pra vocês, né? E Elias, ele não ficou parado, né? Ele vai e começa a andar com os filhos dos profetas. E começa a observar e a praticar à medida que avançava em obediência e revelação. Então, gente, os milagres só começam a acontecer depois que ele anda com os profetas. Então, você tem que falar assim, Jéssica, eu tenho que andar com alguém que possui, para mim começar a manifestar de verdade? Sim. Ande com pessoas, foi o que eu fiz. Eu e o Jonathan, a gente vai ainda, né, em conferências, a gente estuda com pessoas que a gente acredita, com pessoas que a gente gosta. A gente vai buscar o conhecimento. Eu tenho muitos livros, né, eu só tenho alguns aqui, mas eu tenho muitos livros. E eu gosto de andar mais próximo dessas pessoas. Como que eles fazem a unção de cura? Como que eles curam? Como de libertação, principalmente, né, que eu sou dessa área. Como que eles fazem a libertação? Como eles vão ali manusear essa libertação. Eu vou observando, eu vou andando. Você tem que andar com o profeta. Então, você quer ter o dom, né, de variedade de línguas. Comece a andar com alguém que você sabe que está falando em línguas. Alguém que é de curar. Comece a andar com alguém que é de curar. Gente, eu sou, né, eu sou intercessora do apóstolo Marcelo Casagrande. O Marcelo Casagrande, para mim, ele é uma referência, né, na parte de curar. Ele cura paralíticos, ouvidos surdos, cegos. Ele, né, que foi usado para curar a minha endometriose. Ele que fez a cura, né? Deus usou ele para fazer a cura em mim. Então, gente, o que eu fiz? Comecei a andar com o Marcelo Casagrande. Falei, o que ele precisa? Ele precisa de intercessor? Vou interceder por ele. E ele começa a derramar. Vocês precisam andar. Com quem? Vocês carregam igual. A gente tá na mesa, né? Todo mundo tá na mesa ali junto. A gente tá andando junto. Então, vocês vão começar a carregar aquilo que ali na mesa estão derramando. Porque vocês veem, tem alguns que participam mais quando a gente está na célula. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a célula nessas 2 semanas, mas a gente vai voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tô vendo que Satanás tá me botando muita enfermidade para não fazer a célula. Mas a gente vai voltar com a célula. E a gente tá andando junto ali. Vocês começam a observar, a pessoa faz isso. Olha, essa dúvida aqui que serve a mim. Vocês estão andando comigo. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram, Jéssica, te conheci há 1 mês e já tô buscando a Deus. Porque vocês não é por causa de mim não, tá? Que eu não sou ninguém. É por conta da unção que tá sobre mim. É daquilo que vocês veem sobre mim e Deus tá mostrando para vocês estão começando a fazer. Esse desejo de querer os dons, esse desejo de querer ir mais profundo, de escutar o Espírito Santo. É Deus que coloca essa vontade em vocês, é a unção que está sobre mim. Então, vocês precisam de unção. Unção é o quê? Autoridade. Vocês precisam de autoridade, tá? Então, vocês precisam. Qual é a chave? Conhecimento. Vocês precisam adquirir conhecimento. Quantos crentes não ficam... Não, para que eu vou pagar um curso? Eu vou pagar um curso pra quê? Engraçado que pra ir lá fazer macumba, quando vem trazer o seu marido 3 dias lá, paga R$1.600, 10.000, vocês pagam. Tá com enfermidade, paga R$800 que eu tiro a enfermidade de você, porque isso é macumba. Aí vocês vão lá, não, vou pagar. Engraçado que vocês fazem isso. Agora, vocês pagarem um profeta que carrega a unção, que tem o conhecimento para vocês adquirirem com conhecimento, vocês não querem, porque é de Deus. Não sei o que acontece, que vocês têm esse bloqueio espiritual de que as coisas de Deus são de graça. Só que é engraçado que eu nunca recebi nada de graça além da graça. Foi a única coisa que eu recebi de graça, foi a graça. Porque conferência, eu que paguei, todos os cursos eu que paguei, eu busquei os dons do Espírito Santo, eu paguei os cursos. Foi mais de um curso que eu fiz. Eu busquei essas conferências, eu fui aonde os apóstolos estavam. Eu fui em Brasília atrás dos apóstolos.
Então eu fui andando. E onde que foi de graça isso? Gente, então, a gente tem que tomar... Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, a gente tem que parar com esse mamão no coração. Porque o mamão no coração é só para as coisas de Deus. Mas as coisas de Satanás, as pessoas pagam. Para ir ver um show, as pessoas pagam, mas não quer pagar para ir numa conferência. Que é uma estrutura, tem todo um cuidado, tem um monte de coisa. Sabe? Eu acho isso muito engraçado no povo cristão. Eu sei que eu sou cristã também, eu tenho que me botar nisso. Só que desde quando eu vim do ocultismo, a gente já tinha essa coisa de pagar, né? Tanto que eu vi, tem uma passagem, agora eu não vou lembrar qual passagem. Se alguém lembrar aí, vocês me falam. Tem uma passagem que tem um cara, um bruxo, que quer os dons do Espírito Santo de Paulo, acho que é de Paulo. Eu não lembro quem é. E aí ele vai e fala assim, quanto que você quer para você me dar os dons? Porque ele não sabia que a impartição, igual eu faço impartição com vocês, impartição é de graça, porque não é meu. É os dons que Deus colocou sobre mim, mas eu tive que buscar o conhecimento para saber como que funcionava. Para mim saber como que eu iria ser usada nos dons. E por isso que eu sou usada. Aí, o que ele fala? Ele fala isso, né? Quanto que você quer? Por que esse cara falou isso? Eu vim do ocultismo, então eu sei por que ele falou isso. Porque os bruxos, para eles pegarem os poderes de outro, o conhecimento de outro, é pago, tá? Um bruxo, ele não vai chegar e vai falar assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Ele não vai fazer isso, ele vai pagar um valor. Nem que seja com poder, com alguma coisa que ele queira, mas vai ser pago de alguma forma. E aí, como eu já tinha muito conhecimento, que eu já pagava nos livros, né? Eu já pagava em cursos, e se eu vim do ocultismo, já nunca liguei para isso. Eu sempre gostei de conhecimento, porque aprendi isso no ocultismo. Quando eu vim para isso, quando eu vi que tinha curso, que tinha mentorias, que tinha, né, as masterclass, eu nunca liguei. Eu sempre paguei o preço que fosse. E até hoje eu ainda faço, né? Hoje eu faço faculdade também de libertação. E então, até hoje eu faço isso. E aí, quando o pessoal vem com esse negócio de, pra mim, mas é de graça. Só que, gente, e o esforço que eu tive? E o tanto de que eu tive que gastar para ter esse conhecimento? E os lugares que eu fui? Eu saí da minha casa, tive que deixar meus filhos para em outros lugares buscar conhecimento, buscar treinamento. As pessoas não querem, elas querem ficar em casa e querem que você dê de graça, mas elas não querem. Agora, se for para fazer coisa do ocultismo, coisa do mal, elas fazem. E eu não consigo entender isso, não consigo. E a palavra diz também, né, que nós somos, aquele que trabalha, ele tem que receber. Paulo, ele diz que a gente tem que receber do trabalho que a gente faz, né? Então, não tenham medo de gastar com cursos de conhecimento da palavra de Deus. Não tenham, pago, vocês gostam. Tem a minha apóstola mesmo, né, a Lari, ela tem vários cursos. Vou lá, vou fazer. Tem várias coisas aqui também desse apóstolo que eu gostei. Vou fazer. Gente, façam. Não tenham medo. Você está colocando o teu dinheiro num terreno fértil. Você sabia que Deus, ele vai te dar o dobro daquilo ali? E o que você pedir, você sabia que você pagando por um curso, você pode pedir em algo, porque é uma oferta que você está fazendo ali para um profeta. E as pessoas, elas não entendem isso. Que elas estão semeando um terreno fértil. Mas eu espero que vocês comecem a entender mais sobre isso, tá? E que o mundo espiritual pare de bloquear vocês, porque Satanás colocou na mente de vocês que não, tudo é de graça. É de graça, a graça. A graça é de graça. Porque hoje até um curso de teologia, ele é pago. Eu faço teologia e ele é pago. Então, como vocês podem me dizer que até a palavra é de graça? Se até para mim fazer teologia, para mim saber mais da palavra de Deus, para mim poder ensinar para vocês, eu tenho que pagar o curso de teologia. Então, gente, é bem complicado, né? Aí, ó, Thaís, isso é verdade. Ó, até para comprar a Bíblia, tem gente que prefere não gastar e ter Bíblia e usar o celular. Isso é verdade, Thaís. Eu sou uma pessoa que tem um monte de Bíblia. Eu tenho Bíblia até umas horas, viu? Eu gosto de Bíblia, gente. Eu gosto de várias versões. Para mim poder comparar as versões, tá? É muito bom você poder comparar as versões. É assim, eu me apaixonei por Bíblias de várias versões, porque assim eu consigo ver a real clareza. Eu sei que é no hebraico que eu vou saber a real clareza do que tá escrito ali, mas é muito bom você ter várias versões,
A minha favorita é a King James, eu já falei pra vocês, né? Então, vamos lá. Vamos pro dom. Gente, por que eu dei mais uma introduçãozinha? Porque o dom de interpretação de língua é muito fácil. O dom de interpretação de línguas é simplesmente você interpretar as línguas. Jéssica, posso interpretar as línguas, ter os dons de interpretar as línguas de outro país? Pode, você não estudou aquela língua, vamos dar um exemplo. Um japonês. Chegou um japonês na sua igreja e ele começou a falar ali, ninguém entende, não tem um tradutor. E Deus, você tem, né, o dom de interpretação de línguas. Deus pode te preencher ali naquele momento e você começar a interpretar aquela língua também, tá? Não é somente as línguas espirituais, também não é só a variedade de línguas, tá bom? Então, você pode também interpretar outras línguas, mas que você nunca estudou, tá bom? Que você nunca estudou. Se você estudou, aí não é, aí é só carne, não é o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo, que você olha assim, você fala, não sei, mas eu tô escutando, né? Eu vou falar pra vocês o que acontece comigo. Quando eu me ativo a interpretação de línguas, eu escuto em português. Eu escuto a pessoa falar em português. A pessoa tá orando em línguas e eu tô escutando ela falar como a gente fala, só que eu sinto vontade de repetir o que ela tá falando. Então, eu sei que é interpretação de línguas. Eu sei que não é que ela tá falando em línguas e eu tô interpretando. Porque aí fica muito forte a vontade de falar o que aquela pessoa tá dizendo. É muito forte. E aí você começa a dizer, e aquela pessoa tá ali, né? Diz o Senhor que quer que essa igreja se levante, etc. E você fica ali. Então, por isso que eu trouxe um pouquinho mais de introdução para vocês. Por quê? Interpretação de línguas é muito básico, tá? Então, hoje eu vou falar disso, da interpretação. Interpretação, como recebe? Gente, interpretação de línguas, eu vou falar para vocês. Eu acho que foi o mais difícil de ser ativo. Foi o mais difícil. Foi o último. Foi o último, eu fui usada 2 vezes. 3 vezes. 2. Minto. 2? 3. Acho que foi umas 2 ou 3 vezes. Só para dizer assim que eu tenho o dom. Só para dizer que eu sou ativa nesse dom. Só fui usada 3 vezes nele. Ele foi o mais difícil. Como que você pode ativá-lo, né? Como você pode ativar a interpretação de línguas? Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo e quanto mais você falar em línguas. Você precisa falar em línguas. Você precisa, tá? Isso foi o caminho que me ensinaram e ativou em mim, tá bom? Foi falando em línguas, ter o conhecimento da palavra de Deus, tá? E comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão. Isso é em todos os dons, mas você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão, tá? Eu sei que tá difícil, tá pesado, mas precisamos ter comunhão. Se vocês querem ser usados nos dons, vocês precisam escutar a voz de Deus. Vocês precisam entender o que o Espírito Santo está falando para vocês fazerem. Então, vocês precisam. Vamos ativar outros dons ali? Vamos ativar outros dons, depois a gente vai falar dos outros. Mas vamos falar de outro dom também que é bem facinho, tá? Então, hoje eu vou falar de 2 dons para vocês. A interpretação, vocês já entenderam. Interpretação, vocês podem interpretar uma língua de outro país que vocês não falam. E vocês podem interpretar a língua, tá? Angelical, a língua daquela pessoa, a língua que ela fala com Deus, tá bom? E é uma mensagem que Deus vai passar para a igreja, tá bom? Uma mensagem que Deus vai passar para aquela pessoa, não para envergonhar, tá? Se vir com aquelas mensagens de que Deus tá falando que você tá traindo, que você não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu já vi umas vergonhas dessas. Vocês não estão aprendendo isso comigo, tá? Não façam essa vergonha, porque se eu estiver perto de vocês e eu souber que vocês aprenderam comigo, eu vou puxar a orelha de vocês. Não se envergonha. O Espírito Santo, ele não envergonha ninguém. Ele não envergonha ninguém. Então, você apontar o dedo e falar isso, aquilo lá, para a igreja. Tudo bem, igreja, se levante. Igreja, vocês precisam acordar. Igreja, isso, tudo bem. Agora, você chegar na pessoa, você tá fazendo isso, você tá em adultério, bababá. Você não tá sendo usado por Deus. Chama aquela pessoa no canto, sem ninguém ver, que ninguém precisa saber o showzinho que você tá fazendo, né? Porque tem aqueles, né, que... Eis que te digo. Não. Gente, me perdoe.
Mas já me dá uma... Já sobe meu sangue, eu falo, Pedro, guarda, Pedro. Fica, Pedro. Pedro entra pra dentro. Porque, gente, é um show. A pessoa quer se amostrar. E aí envergonha. Não precisa envergonhar a pessoa. Chama a pessoa no canto. Ó, tem uma palavra pra entregar. Não, para a igreja toda. Peraí. Que eu tenho uma palavra aqui pro pastor. Gente, vai entregar a palavra pro pastor depois. Depois você entrega. Vem aqui, pastor. Preciso entregar uma palavra pra você que Deus tá colocando no meu coração. Gente, vamos ser humilde, tá? Humildade, outra chave. Nota aí. Mais uma, gente. Tô entregando um monte hoje. Humildade. Humildade. O Espírito Santo não vai te usar se você não tiver humildade. O Espírito Santo não vai te usar, sabe por quê? Não é a gente. Não é você que é cheio do Espírito Santo. Não é você que tem os dons. Não é você que é poderoso. Não é você. É o Espírito Santo que está em você. Então vamos ser, prudente. Vamos ser bonitinho, humilde, tá? Você sabe que aquela pessoa tá traindo. Você sabe, gente, eu já tive um monte de revelação assim. Tá? A pessoa orou em línguas ali, você teve a revelação de que o negócio tá feio, que o negócio vai pipocar. O que você vai fazer? Vem aqui no cantinho, posso conversar com você? Ninguém precisa escutar. Ah, a mulher tá junto. Você pode me dar licença? Eu preciso dar uma revelação com o Espírito Santo. Perdão se for da minha carne. Mas olha, eu tive a interpretação aqui, que aconteceu isso, tá acontecendo isso. Eu creio que Deus, ele quer que você se conserte, que você não ande nesse caminho. Gente, humildade. Não é pra você sair julgando, botando o dedo. Ah, porque essa igreja tá em pecado. Gente, tá tudo em pecado. Tem homem, tá tudo em pecado. Nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Todos nós somos pecadores. Vocês são os santos, a quarta pessoa da Trindade, eu não tô sabendo. Porque o que eu saiba, ninguém é a quarta pessoa da Trindade. Né? Só tem 3. Então, todos nós somos pecadores. Eu estou sujeita a pecar. Eu estou sujeita a magoar vocês. E vocês olharem assim, o Espírito Santo não vai estar em mim porque eu pequei, porque eu errei com vocês, porque eu falei alto, porque Pedro saiu. Claro que não. Nós somos humanos. Infelizmente, em algum momento a gente pode errar. Então, todas as igrejas têm, sim, a, infelizmente, errar. Elas podem errar. Porque nós estamos sendo administrados por humanos, tá bom? Então, gente, tenham prudência. Vocês vão passar alguma coisa, o Espírito Santo revelou, que nem eu falei, tá ali interpretação de língua, bababá. Teve um negócio tá feio, uma informação pesada. Ora, né? Peça pro Espírito Santo e vá de cantinho, tá bom? Tomem cuidado, tá? Por favor. Se eu ver alguém sambando aí, não, vou dar a revelação. Eu vou catar vocês pela orelha, hein? Vou catar vocês, hein? Olha que eu pego vocês. Então, vamos lá. Vamos para mais do que dá tempo. Vamos falar, então, também dos dons de fé. Gente, o dom da fé. Como que a gente ativa o dom da fé? O dom da fé é o mais importante. Eu acredito que ele é um dos mais de todos. Ele é um dos mais importantes. Gente, eu sou suspeita a falar dos 9 dons porque eu amo cada um deles, né? O dom de fé. O dom da fé que ativa muitos outros dons. Aos poucos eu vou falando pra vocês, tá? O dom da fé não é a fé que tá em você. O dom da fé é a fé que Deus, ele entrega pra você. Sabe aquela fé que você fala assim, eu tenho fé de que vai acontecer? Todo mundo fala assim, mas não tem como, não tem saída. Não tem, como que você tá vendo? Aonde que você tá vendo essa saída que eu não tô vendo? E você fica crendo, você fala assim, não, eu creio. Eu tenho fé de que vai acontecer. Sabe aquela fé que passa o seu limite? Passa de você? Gente, eu tenho muito o dom da fé, tá? Eu tenho muito o dom da fé. E como que ativa esse dom da fé? Como que eu posso ter essa fé de que tudo vai realmente acontecer? De que tudo Deus vai botar a mão mesmo você não vendo saída, mesmo tudo na escuridão, mesmo você olhando e tem uma parede no fim do túnel e você falar, não, eu vou continuar porque Deus vai fazer uma saída. Como que ter essa fé sobrenatural, uma fé sobrenatural? Essa fé sobrenatural, você vai ver testemunhos, tá? Você vai receber por impartição também, né? Mas você
vai ativar esse dom. Cada vez mais ele vai aflorar vendo testemunhos. Eu gosto muito de ver testemunhos. Hoje eu já tô vendo mais testemunhos de EQM, testemunhos pós-morte. Eu tô não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô amando ver esses testemunhos dessas pessoas. E tem as falsas e tem as verdadeiras. É bom que eu já tô vendo que qual é aqueles que é Satanás e as pessoas acham que é Deus. E tem aquelas que realmente é Deus, tá? Realmente foi Deus que arrebatou, levou lá no céu, a coisa mais linda, né? Tem até alguns filmes também que falam sobre isso, né? Tem um de um garotinho que eu adoro, aquele garotinho que ele fala que ele tava tudo cantando os anjos e ele pede pra cantar uma outra música. Eu achei a coisa mais linda, aquele filme. Então, tenham fé. Tenham fé, ativa o dom da fé de vocês. Muitos estão aqui porque viram meu testemunho. Então, o testemunho edificou vocês, não edificou? Vocês falaram, poxa, se Deus resgatou essa mulher lá da lama, do buraco de Satanás, vai fazer alguma coisa na minha vida. Fala pra mim, se vocês não falaram isso quando vocês viram meu testemunho. Por quê? Aumentou a fé de vocês. Então, vejam testemunhos assim, que edifica, tá? Testemunho de pessoas que foram restauradas. Gente, vocês querem se... Não vou falar isso antes. Não falo sobre os outros dons. Mas vejam testemunhos, tá? É muito bom. Vejam testemunhos de transformação, pessoas que foram convertidas, pessoas que viram Deus. É a coisa mais linda. Isso vai aumentar a fé de vocês, tá? E isso vai aumentar o dom da fé, que é o dom que vocês precisam. Vocês querem se mover nos dons, você precisa do dom da fé. Porque não vem de nós esse negócio da gente acreditar que realmente vai acontecer. De você olhar para a pessoa assim e falar, olha, Deus está falando que vai acontecer na tua vida. E você fala assim, mas como eu tenho certeza disso, como eu não tenho? Se você não tiver o dom da fé, se você não tiver fé em Deus, se você não tiver fé nos dons, você não vai conseguir ativar isso, tá? Thaís, acredito que você já foi batizada assim. Olha, gente, batismo com o Espírito Santo não é só o batismo com línguas, tá bom, gente? São 9 dons do Espírito Santo. É porque, eu não sei quem foi que disse, né? Não sou dessa época, como vocês sabem, faz 5 anos só que eu sou convertida. Mas muitas pessoas vieram para mim e falaram isso, né? Que alguém falou que para você, ou pastores ou apóstolos, falaram para vocês que para vocês serem batizados com o Espírito Santo, vocês têm que falar em línguas. Mas não, às vezes a pessoa profetiza, a pessoa tem palavra de conhecimento, a pessoa tem o dom da fé muito forte. E isso é tudo dom do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo. Se você tem um dos 9 dons do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo. Se você tem o dom do amor, você é batizado com o Espírito Santo. Tá, gente? Então, não é só o batismo com as línguas, tá? Deixa eu ver se eu vou responder algumas perguntinhas de vocês aqui, tá? Rosana, não sei. Tem que ter o discernimento de espírito, tá? Pra entender o que aconteceu. Você que tá aí curtindo sua música em paz, ficaria tranquilo se enquanto isso algum desconhecido estivesse vendo suas mensagens no celular? Ó, vamos lá. Vou responder as perguntinhas de vocês aqui, ó. A missionária colocou aqui, pastora, falar em línguas alto na igreja, é preciso ter interpretação? Gente, às vezes a gente tá naquele mover. Se, exemplo, o pastor falar pra vocês, vamos todo mundo orar em línguas pra gente começar a abrir uma atmosfera, pra começar, né, a descer o Espírito Santo. Amém. Todo mundo pode começar a orar em línguas ali. Alguns oram mais alto, outros oram mais baixo, tudo bem. Porque o pastor falou pra cá. Agora, exemplo, o pastor tá lá, né, fazendo a pregação, falando da pregação, dando a palavra de Deus. E aí o irmão já começa a orar em línguas muito alto. Para mim é falta de respeito. O que o Paulo ali diz? Que o Espírito é sujeito, né, ao profeta. Então nós precisamos ter discernimento. Se o pastor tá falando, você não precisa ficar gritando em línguas.
né? Tem que ter respeito com a palavra ali, tá? Tem que ter controle, tem que, né, ter o discernimento ali, tá bom? Então, depende de língua você tá orando alto ali, por qual motivo, qual o momento. Tem que entender o momento, tá? Pra gente poder entender se tá certo ou não. O pó de ouro é sinais e maravilhas. Pó de ouro é manifestação do Espírito Santo. É Deus mostrando a glória dele. Não são tá em nós. É a glória de Deus. Ó, Sasha, você tá orando em casa, você não tá atrapalhando ninguém. Você tá se humilhando perante o Senhor. Você não tá ali gritando enquanto o pastor tá falando, ou enquanto tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Tem que tomar cuidado. Entrega assim, se Deus te deu essa palavra, entrega pra irmã assim, viu? Vamos na próxima. Para interpretar línguas, eu ouço audível Deus falar ou sai em português se eu saber que estou interpretando. Ó, Letícia, eu falei sobre o meu testemunho, tá? Eu escuto em português. Mas já ouvi falar que tem pessoas que escutam e vem a interpretação. Então, assim, Deus usa cada um diferente. Tá? Então, pode ser que você escute o Espírito Santo falando a interpretação, ou você pode escutar que eu escuto em português, tá bom? Vai ficar salva, Letícia? Vai ficar salva a live sim, tá? Vamos pra Sasha. Medo de falar errado e Deus não se agradar. Sasha, você só vai falar errado se você não tiver comunhão com o Espírito Santo. Por isso que eu falo, se você não tiver comunhão, você não vai saber o que Deus ele está falando. Vocês precisam de comunhão com o Espírito Santo. Vocês precisam se encher do Espírito Santo. Vocês precisam entender como que Deus ele age, como que ele fala com você, ele fala no teu espírito, ele fala audível, como que Deus ele fala com você. Assim, quando você tiver a interpretação, você vai saber que é Deus falando contigo, tá? E seja sempre humilde, gente. Seja sempre humilde. Vocês querem entregar? Falem, olha, o que eu falo? Ó, perdão se for da minha carne, se não for Deus falando, mas eu senti de dizer, e vai falando lá. E interpreta, deixa Deus te usar, tá? Se for errado, a pessoa vai te perdoar, porque vai ver que foi da sua carne. Se for de verdade, a pessoa vai glorificar o Senhor. E pronto, gente. Olha, a Sasha colocou uma coisa muito importante aqui, ó. Shalom. Falei pela primeira vez em línguas e agora sinto receio de falar de novo, com medo. Sasha, veja a live que eu fiz na semana passada, falando falar em línguas, tá? O dom de variedade de línguas. Você precisa, tá? Orar sem medo. Não sei por que vocês têm medo, né? Eu vou trazer um uso aqui falando sobre ofensa ao Espírito Santo, coisas que ofendem o Espírito Santo. Porque falar em línguas não ofendeu o Espírito Santo, tá, gente? Então, tira esse medo de vocês. Tira esse medo de vocês. Tati, se você tá com dúvida, é o Espírito Santo, tá? Satanás, ele joga essa seta pra você ficar com dúvida se é ou não o Espírito Santo, porque ele não quer que você fale em línguas. Porque falar em línguas, você faz a manutenção dos dons e você ora o que o Espírito quer que você ore. Você ora o que Deus quer que você ore. Então, pode ter certeza que isso aí é seta de Satanás. Você tá orando, sim, aquilo que Deus ele colocou sobre você. E, gente, discernimento de espírito, tá? Vou falar sobre esse dom. Cléo, uma pastora orou a Deus sobre algo e sonhei. Contei pra ela e ela falou que era resposta de oração. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue te usando em nome de Jesus. Osana, eu não lembro a ordem, mas eu creio que foi primeiro profecia. Eu fui muito usado em profecia, né? Por conta do meu chamado, por conta do meu ministério. Foi profecia, palavra de conhecimento. Muita palavra de conhecimento, nossa. Muito palavra de conhecimento. Eu não tinha discernimento de espírito, não. Aí foi depois... cura. Depois foi cura. Eu fui usada em cura. Fé. Dom da fé também.
Eu acho que foi mais ou menos nessa ordem. Eu só sei que eu sei que o primeiro foi profecia e palavra de conhecimento, esses dois foi os primeiros. E o último foi interpretação, porque eu falei assim, gente, só falta interpretação. Nunca vem interpretação, demorou uns 8 meses, 9 meses pra vir interpretação. Ele tava gerando, ele já tava nascendo, ele nasceu praticamente uma criança ali pra mim poder interpretar. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Faz muitos anos já, gente. Missionário, eu acredito que não, sabe por quê? Você recebe muitas vezes o batismo do Espírito Santo, que nem imposição de mãos. Então, você vai receber a língua que a outra pessoa fala. Igual a minha oração em línguas é diferente. Eu recebi da minha apóstola. Minha apóstola, ela faz a oração diferente em línguas. E a minha é também diferente. Então, pode ser que se você fosse batizada por mim, você teria uma oração em línguas diferente. Entendeu? Então, depende de onde que você foi batizado ali, tá? Então, não é imitação, não. Isso aí é coisa de Satanás na cabeça de vocês, pra vocês não orar. Usando, é possível, tá? É possível você ter os dons e não se mover neles. Por quê? Não tem conhecimento. Você não sabe como usar. Você não sabe como ativar. Eu vou ensinar isso pra vocês depois, tá? No finalzinho, eu vou ensinar vocês a como ativar os dons e vocês começarem... Ah, eu quero profetizar, vou profetizar. Eu quero ativar aqui. Vocês podem fazer isso também, tá? O meu primeiro mover em interpretação foi quando o pastor começou a orar. A minha interpretação foi ao contrário. Ele começou a orar, né, em português. Ele estava orando por uma coisa muito forte na igreja, porque a gente estava sofrendo um ataque espiritual. E ele começou a orar, eu comecei a sentir vontade de orar em línguas. Só que eu orava conforme ele orava. Ele falava, eu orava em línguas. Eu sabia que eu estava interpretando aquilo que ele estava orando para Deus. Foi muito forte. Então, você pode também fazer isso, tá? Gisele. Pastora, eu estava em pecado. Pedi perdão ao Senhor. Me reconciliei. Falei muito em línguas. Isso significa que o Espírito Santo voltou a estar comigo. Gisele, a partir do momento que você se arrependeu do teu pecado, ele está com você, tá? Ele está com você, sim. Como foi os 40 dias de jejum? Ensina, também quero os dons do Espírito Santo, me dá um norte. Nanda, o que aconteceu? Primeiro eu recebi a imposição, tá? Então, primeiro eu recebi a imposição de mãos dos dons. Então, eu recebi os 9 dons do Espírito Santo. Depois eu ativei durante os 40 dias. Então, foi busca, muito estudo. Foi o jejum muito forte. Eu fiquei 23 horas sem comer. Eu e o Jonathan, a gente só tinha uma janela de refeição. Ficamos 23 dias certinho, sem errar. Somente na água e a gente tava tomando café e chá naquela época. E só, né? Durante os 23 horas. E a gente só almoçava, tá? E ali a gente se entregou, a gente orava em todos os portais. A gente fazia a comunhão com o Espírito Santo certinho, coisas que a maioria não faz. Então foi ali que a gente começou a se mover, tá? Sim, Melissa, é possível sim, você orar em línguas e saber o que você está falando. Você está orando em línguas e interpretando ao mesmo tempo, tá? Você está ativando os 2 dons ao mesmo tempo. Semana passada eu estava orando com a minha irmã e ela orava em línguas. Eu orava em línguas, mas não sabia qual era a língua que eu falava. Normal, tá? A gente não tem conhecimento mesmo da língua que a gente fala, tá, gente? Não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento até hoje da minha língua que eu falo. É normal. A gente não é pra gente entender, tanto que a nossa mente fica vazia. Você pode orar em línguas e você lê a palavra. Você pode orar em línguas e ler um livro, tá? Você pode fazer isso se você quiser. 42 dias é forte. Muito forte, Cláudio. Eu gosto muito de fazer 42 dias de jejum. Sobre Lilith ainda não, evangelista, eu quero fazer. Eu quero fazer por conta do conhecimento que eu tenho sobre ela e por conta de ter andado com ela, né? Então eu quero fazer. Mas eu quero fazer algo assim. Gente, eu sou sanguínea. Eu descobri agora, tá? Foi pouco tempo agora. Que sanguíneo gosta de fazer coisas novas. E eu tinha esse negócio de que eu queria fazer coisas diferentes, coisas que ninguém fez.
conhecimentos novos, revelação nova do Espírito Santo, e eu não entendia por que eu tinha esse negócio. E aí eu descobri que é por conta do sanguíneo. Sanguíneo é assim, sanguíneo não gosta nada de igual, tem que ser tudo novo. Então, né, tem muitos estudos sobre Lilith, e eu quero trazer coisas novas, informações assim, que vocês podem usar para fazer libertação, que vai ser uma chave espiritual e uma coisa que vocês não escutaram em lugar nenhum, sabe? Uma coisa bem nova. Então eu já tô desenvolvendo isso, tá? Igual os cativeiros espirituais. Quase ninguém sabe sobre os cativeiros espirituais. Quase ninguém sabe entrar num cativeiro, sair de um cativeiro. Quase ninguém sabe por que os cativeiros espirituais, as pessoas ficam presas nos cativeiros. Por que as pessoas, elas são, né? Por que um pastor de libertação tão usado por Deus, exemplo, ele faz libertação na área das drogas, né? Liberta muitas pessoas, né, que usam drogas, e aí ele vai e começa a usar drogas. Ninguém entende por quê. Um homem que fazia libertação ali de casais, de homens que praticavam fornicação, traição, e aí depois, de repente, o pastor trai. Por quê? Cativeiros espirituais. Se você não souber entrar e sair de um cativeiro espiritual, sua alma fica presa no lugar da outra pessoa que você está tirando. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai orar para tirar os cativeiros espirituais, tá? É a mesma coisa. Eu gosto de coisas assim, gente. Coisas que possam trazer conhecimento. Mas eu vou fazer do Lilith. Esperem. Esperem que tá vindo quentinho. Eu busco bastante jejum. Eu tenho muitos sonhos com demônios expulsando, entregando profecias. Sinto que não consigo separar as coisas espirituais. Sinto que fico perturbado. Calma aí que eu quero entender a pergunta. Calma aí que o TDAH bateu aqui, gente. Pera aí. Eu tenho muitos sonhos com demônios expulsando, entregando profecias. Tá. Isso é os dons. E aí você não tá sonhando. Isso aí tá acontecendo no mundo espiritual. Não entendi esse negócio de você querer separar as coisas espirituais. Gente, o que traz a perturbação, né, nesse caso? O que traz a perturbação? Eu tô sendo usado pelos dons ali nos sonhos, né? Que não é o sonho. Sonhos é uma das dimensões espirituais. Você tá ali, né, no mundo espiritual, você tá libertando, você tá falando em línguas, e você não consegue distinguir, você começa a ficar doido, né? Eu falo que a gente é doido, eu falo que a gente tá ficando doido, né? Trazendo aquilo ali, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô acordando cansado, eu não sei o que tá acontecendo. Conhecimento. O que eu falei pra vocês no começo? As pessoas que estão em Cristo, elas não querem buscar conhecimento. Elas têm preguiça de buscar conhecimento. Elas não querem pagar por livros, elas não querem pagar por cursos, e aí elas perecem por falta de conhecimento. Elas perecem porque elas falam assim, não, Deus ele vai me ensinar. Tá, Deus pode te ensinar? Pode, mas é um processo muito mais demorado do que você buscar com as pessoas que já têm o conhecimento, né? Então, por isso que eu falo, busquem conhecimento, busquem, paguem escolas. Eu, desde o começo, eu e o Jonathan, a gente paga escola. E eu vou falar pra vocês, é um dinheiro mais bem pago. Igual eu passo conferência, gente, o dinheiro mais bem pago. É ir para as conferências. O que vai acontecer na Global agora no final do mês, gente, é sobrenatural. Não vai acontecer de novo em todas as conferências da Global. Foi sobrenatural, desde a primeira. Eu fui na primeira, gente. E eu vou falar pra vocês, eu nunca me arrependi. Foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. No Voa é maravilhoso. Então, assim, gente, no Joel, eu pago por essas experiências porque eu quero buscar conhecimento. E por que eu tenho tanto conhecimento? Por que vocês olham assim pra mim e falam, Jéssica, como que você carrega tanto conhecimento com pouco tempo de evangelho? Porque eu fui em busca. Eu busquei, eu me dediquei, eu entreguei tudo que eu podia pra Deus. A unção, vocês querem a unção? A unção vai valer tudo. A unção vai valer tudo, vai valer seu tempo, a unção vai valer seu dinheiro, a unção vai valer tudo. Mas eu vou falar pra vocês, o que Deus me devolveu em troca, não tem. Não tem dinheiro que pague. Tudo que eu vivo com Deus, todas as experiências sobrenaturais, tudo que eu vivo com Deus, dinheiro nenhum paga, gente. Dinheiro nenhum paga. Eu vivo
um pedaço do céu aqui na terra. E quem disse que nós não podemos viver o sobrenatural, um pouquinho do que Deus ele tem para nós lá em Nova Jerusalém, aqui na terra? Nós podemos viver, né? Porque Jesus ele disse que faríamos coisas maiores. E por que nós não fazemos coisas maiores que Jesus? Porque esqueceram, né? Esqueceram que Jesus falou isso. Todo mundo fala que os dons ficaram para lá, que era lá no Novo Testamento, que já acabou com os apóstolos e acabou, né? Gente, Jesus falou que nós faremos coisas maiores, porque nós precisamos buscar. Nós precisamos nos dedicar. Os apóstolos andaram com Jesus, eles tiveram que estudar com Jesus, eles tiveram que estar ali, ó, pagando, eles largaram o emprego deles, eles tiveram que pagar as mulheres que sustentavam o ministério. Precisa de dinheiro, precisa, para poder aprender. Então, paguem o preço do tempo de vocês, o sangue de vocês, que é o dinheiro, paguem por tudo isso, porque vocês vão viver todos os dias um pedacinho da terra aqui no céu, tá? Ou, perdão, um pouquinho do céu aqui na terra, tá vendo? Eu já tô falando um pouquinho da terra no céu, porque eu vivo aluguiada. A gente vive aluguiado. A gente vive. É muito lindo isso, tá? Então, para vocês não viverem nessa confusão, nessa loucura, busquem conhecimento. Tá expulsando o demônio? Libertação. Vá buscar sobre libertação. Vá pegar livros sobre libertação. Ah, Jéssica, eu não tenho condições agora, porque Deus não me deu condições. Gente, tem de graça. Quantos estudos de libertação eu não dei aí de graça? Começa com os de graça, depois vocês vão se aprofundando. Então, gente, eu comecei com de graça. Comecei, ó, maratonando tudo que era coisa que vocês possam imaginar no YouTube de graça. E olha que naquela época tava difícil, hoje tá mais fácil. Tem mais pessoas falando, né? Só que o problema é que tem mais pessoas falando e mais falsos profetas falando também. Pessoas que não têm conhecimento nenhuma na área e ficam falando. Dá até vontade, às vezes, de eu mandar umas mensagens, mas eu já falei pra Pedro que ele tem que ficar guardado. Tá? Vamos ver aqui. Gente, eu não tô aqui pra fazer interpretação de sonhos. Tô pra falar dos dons, tá? Peraí, vamos lá. A Osana falou, quando comecei a buscar os dons, eu tava tendo delírios religiosos. Como assim delírios religiosos? Osana, me explica, por gentileza. Uma moça foi orar por mim e disse que não era hora de buscar dons. Ano passado isso, eu estava impressionada, não tive conhecimento. E acho que o espírito de engano se aproveitou. Comecei a delirar por 24 horas no fim de um jejum. Você estava delirando ou você estava tendo uma experiência sobrenatural sendo arrebatada, né? Você tem que, por isso que eu falo, conhecimento. Se vocês não tiverem conhecimento, o que adianta? Tu buscou os dons, mas tá, qual conhecimento você tinha dos dons? Se você foi no fim de um jejum, pode ser que você estava sendo arrebatada, você não estava delirando. Mas você estava delirando com o quê? Como assim? Me conta o que você estava vendo. Ou você estava sendo atacada por demônios. Tem que tentar entender. Faça uma jam com seus amigos e compartilhe suas músicas favoritas com a galera sem anúncios. Você também pode ouvir seus álbuns. Até dia 15, ó, perguntaram aqui, como fazer parte da Global? É só você, até dia 15 vai ter a conferência, tá? Clique no banner e saiba A venda dos convites da conferência, até dia 15. Olha, Carmin, ela falou, como saber a interpretação das línguas que falo? Você precisa ativar os dons de interpretação. Você só vai saber a interpretação se você ativar os dons. Então, começa a pedir para Deus essa ativação, tá? Janaína, eu falei no começo da live, tá? Como você ter a interpretação. É só você ativar, receber o dom e você ativar a interpretação de línguas. Quer interpretação de línguas? Começa a ler a palavra busca, tá bom? E ativar a falar em variedade de línguas também. Tá no meu outra live, tá, gente? Tá na outra live como que você ativa a interpretação de línguas. Como você ativa
falar em línguas, tá bom? Giovanelli. Olha que nome bonito. Giovanelli. Nunca vi, primeira vez. Eu achei muito lindo seu nome. Giovanelli, já tá pronto, tá? Já vai, a Bárbara amanhã vai começar as vendas. Só, eu acho que primeiramente lá na mesa. Dependendo de como que vai ficar lá na mesa, a gente vai abrir aqui pro Insta. Não sei se vai abrir pro Insta, mas a gente vai abrir lá na mesa. Amanhã, tá? E vai ser assim, um dia, então vai ter um material completo para vocês sobre interpretações de sonhos, sonhos proféticos, como que você identifica quais tipos de sonhos que você tá tendo, como você interpreta os sonhos, né? Gente, vai ser tudo bem bonitinho, bem caprichado mesmo. Todas as informações, já tá tudo preparado, tá? Tem data, até tem tudo, tá? Geise, provavelmente não, porque os cativeiros espirituais é um nível maior e eu já tenho esse curso de cativeiros, tá? É um nível maior, você já tem que ter mais unção. Lá no nível 1 você vai entender o que eu tô falando, tá? Mas eu vou ensinar, assim, vocês como se vocês, né, precisarem ali no momento, tá? Mas profundamente, como eu falei na mentoria de cativeiros espirituais, eu não sei te dizer, só o Espírito Santo que vai saber essa informação mesmo. Eu acredito que não, por conta de ser muito profundo. Ó, a Letícia perguntou, se eu tiver de um jejum das 6 da manhã às 18 horas, posso trabalhar normal? Pode trabalhar normal. Você vai tirar ali o teu tempo para orar. Você precisa orar. Você precisa focar na palavra, ler uma palavra e guardar essa palavra e ruminando ela, tá? Porque jejum sem oração e sem palavra não é jejum, é dieta, tá bom? Mas pode trabalhar. Olha, ó, Gislane falou, uma vez sonhei que estava lutando em línguas com um demônio. Ele falava em línguas e eu combatia contra ele em línguas. Forte, aconteceu isso na vida real. Significa que você estava lutando com um demônio. Em oração em línguas. Aconteceu mesmo. Nunca aconteceu isso comigo. O que eu faço é, quando eu estou, quando vem um ataque espiritual, graças a Deus, eles nem chegam mais perto da minha cama, porque meus anjos não deixam. Mas quando eu recebia ataque espiritual, que eles vinham me paralisar, ou quando eles vinham me atacar em alguma coisa, eu orava em línguas. Então eles iam embora. Eles fugiam quando eu começava a orar em línguas. Tem. Gente, isso é muito importante, eu falar de oração, né? Eu vou começar a falar de oração, essas coisas também. Fiquem calmos. A gente vai se aprofundar mais em Deus também. Não só na parte de libertação, mas em Deus também, tá? Qual a diferença entre orar na mente e oração em falada, né? A oração falada, gente, é decreto no mundo espiritual. Vocês precisam decretar algumas coisas. Exemplo, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora que todos os demônios saiam em nome de Jesus. Se você não fala isso em voz alta, os demônios vão embora. Você não decretou no mundo espiritual. Você não mandou eles embora. Se você só falar na mente, eles não vão embora. Então, oração na mente. Quando eu faço oração na mente, quando eu quero alguma prova de Deus. Exemplo, Deus me fala uma coisa que vai acontecer. E eu falo assim, Pai, me dê 3 provas. Eu gosto muito de fazer 3 provas com Deus. E aí, o que eu faço? Eu falo na mente, 3 provas. Eu falo alguma coisa para Deus só na mente. Exemplo, alguém vai me chamar no WhatsApp e vai me dar uma palavra. Vou dar o exemplo que aconteceu comigo quando eu quis a renovação dos meus anjos. Eu queria mais anjos no meu ministério. Aí eu falei, Pai, você vai me dar mais anjos? E eu tava sentindo que ia vir mais anjos pro meu ministério. Aí eu pedi prova pra Deus. Eu falei, Pai, que alguém venha, um profeta, que você use um profeta que fale sobre isso. Eu usei a mente pra falar isso. E aí eu falei, eu queria ver um anjo, então eu falei na mente também. E eu queria mais uma prova que agora eu não lembro qual foi que eu usei. Mas eu pedi 3 provas. Veio uma profeta e falou, olha, Deus tá mandando mais anjos pro teu ministério. Acabou de abrir o céu e tem mais anjos sendo enviados pro seu ministério. E eu não tinha falado nada pra ninguém, tinha falado no pensamento. Então,
A oração no pensamento era só Deus que sabia, então era uma confirmação de Deus. E depois eu vi um anjo, então foi tudo confirmação de Deus. Giovanelli, perdão. Tem que orar na madrugada sim. Se vocês não acordam para orar, só 12 horas de jejum, gente, é pouco, tá? Eu sei que é no começo, muitos de vocês não têm costume de fazer jejum, mas é pouco, vocês têm que acordar para orar. Se vocês não acordar para orar, aquilo que eu falei, é dieta, não é jejum. Eu vou falar sobre jejum, sobre oração com vocês. Calma, vai ter também esse manto, tá? Gente, agora quem aqui quer ser ativado nos dons, tá? No dom da fé, que eu falei hoje, e no dom da interpretação de línguas. Falem aí pra mim, quem quer ser batizado com esses dons? Eu vou transferir pra vocês. Mas escreve aí pra mim, eu quero impartição. Fala aí, fica à vontade, tá? Ele vomita? Estranho, ele tá sendo atacado. O normal é a outra pessoa que tá sendo liberta a vomitar, não o libertador. Quando o libertador está sendo atacado, é porque ele tem brecha e ele tá sendo atacado pelo demônio também. Aí por isso que ele começa a vomitar. Érica, eu cheguei agora, mas eu quero. Ô, glória. Então bota aí, eu quero. Vocês têm que querer, gente. Bota aí. Gera aí, em nome de Jesus. O que vocês acharam da aula de hoje? Vocês gostam de aula desse tipo? Abrindo chaves para vocês serem usados nos dons. Vocês estão gostando? Gente, eu falo muito de libertação. Gosto muito de falar dos dons, né? São os meus 2 ministérios, tá? Deus colocou sobre mim os dons do Espírito Santo para falar, né? Sobre os dons e a comunhão com o Espírito Santo, que os dois é junto, anda lado a lado. E sobre libertação. Só que eu sou mais, assim, aberta aqui para falar sobre os dons, sobre libertação. Agora, quando eu tô com as meninas na mentoria em grupo, eu sou mais aberta para falar do Espírito Santo. Parece assim que eu consigo falar mais, sabe? Então, vocês estão gostando? Eu vou trazer mais temas desse, hein? Mas eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês me ajudem. Eu vou começar a postar aqui, tá? Vou pedir pra Bárbara postar pra mim o banner das próximas. Nos próximos eu vou falar de dom de cura, tá? Vou falar dos dons de curar, tá? Então, os dons de curar, próxima live, dons de curar. Você que tem enfermidade, você que tem alguém na sua família que tá enfermo. Ah, Jéssica, tem uma dor na coluna que não passa, tem hérnia de disco, tem problema em algum lugar, tem qualquer coisa, gente. Vocês vão chamar pra live, tá? Eu oro durante a live, eu gosto muito de orar. Em cura, tá? Eu quero mostrar pra vocês como orar em curas. Você vai operar nos dons da fé, que é o dom da fé, tá? Só no dom da fé, é um só. Somente os dons de curar, que são no plural, porque tem vários. O dom da fé, você vai ter que ver testemunhos, você precisa ler também, tá? O Novo Testamento. É o Novo Testamento que aumenta a nossa fé, porque a gente sabe aquilo que Jesus fez por nós. E isso aumenta a nossa fé também, tá? Amém? Então, semana que vem, vocês vão ter que compartilhar com todo mundo que precisa. Traz. Fala, vem aqui, venha ver essa live de dom de curar. Ela vai orar por cura, eu vou orar por cura, por cada um que quiser, tá? Eu gosto muito. Faz tempo que eu não faço isso. Então, eu tenho que voltar pra ativar. Amém? Então, tá bom, gente. Fechem os olhos, já vou orar, porque já passou do meu horário. Fechem os olhos. Põe as mãos em posição de receber. Descruza o bracinho, tá? Descruza a perna, porque isso no mundo espiritual é cancelamento. Você vai estar colocando como se você não quiser receber, tá bom? Então, descruza a perninha aí. Põe a mão em receber. Quando eu soprar, vocês vão aspirar, tá bom? Isso é um ato profético, tá? Carol, eu não sei por que você quer receber mais, Carol. Você já recebeu, mulher. Ô, Jesus, você já fez o curso dos dons, não fez? Você já tá cheia aí, mulher.
A Carol é uma que eu acho que quando a Carol me vê pessoalmente, a Carol vai me sugar todinha os dons. Vai falar, venha, imparta tudo comigo. Voltou? Voltou, gente, a live? Ai, Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. O que é isso, Satanás? Voltou, gente? Me fala aí pra mim orar por vocês. Olha, a Erika fez também. Erika, o que você achou? Amém, ó. Fechem os olhos de vocês, tá? Ah, o povo falou que parou. Eu achei que tava parado aqui, gente. Glória a Deus. Então, fechem os olhos, vai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu transfiro e imparto, Senhor, toda a unção que me foi emprestada, Pai. Eu transfiro e imparto, Senhor, com cada um aqui que deseja receber, Senhor, interpretação de línguas e os dons da fé. Pai, que tudo que está sobre mim, Senhor, toda a unção de fé que está sobre mim, eu transfiro e imparto com eles também. Que eles recebam, Senhor, a porção dobrada na autoridade do nome de Jesus. Recebam. Recebam. Em nome de Jesus. Sejam ativos na interpretação de línguas e sejam ativos no dom da fé. No dom que vem de Deus e não na fé que tem do homem, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Ai, gente, eu gosto muito de impartir. Eu recebo tudo dobro. Quanto mais eu imparto com vocês, mais eu recebo, gente. Vocês sabiam disso? Fica tudo aqui na minha cabeça, ó. Ui, a eletricidade. Ui, que mato. Eu não vou ficar. Não vou ficar grog. Vocês vão ver que vai começar a aumentar a fé de vocês. Vocês vão ver que vocês vão ter uma fé sobrenatural. Uma interpretação de língua, vocês têm que, ó, bater na porta. Faz que nem eu. Fiquei 9 meses ali gerando e foi 1 hora. Em nome de Jesus. Amém? Então, gente. Carol, tu pegou a assunção de mim, Carol. Meu nariz também fica todo cheio de unção. A gente fica tudo chapado, bem assim. Tudo chapado do Espírito Santo. Gente, eu saio das lives, dos dons, chapado. Eu vou falar com o Espírito Santo, que eu fico chapado no Espírito Santo. Gente, ó. Tontura porque vocês estão recebendo, tá? Depois vocês me dão um testemunho. Semana que vem, então, tá? Vamos ter os dons de curar. Não se esqueçam, tá bom? Chamem todo mundo que precisa de cura. Chama todo mundo da família de vocês. Eu vou orar por cura. Vocês vão ver o dom de curar sendo manifesto na autoridade do nome de Jesus, tá? Olha, senti um impacto no coração. Ai, que lindo. Uai, por que você sentiu dor? Pode ser que você precise de libertação. Gente, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus multiplique cada vez mais na vida de vocês todos os dons. Que essa fome e essa sede que Deus está gerando em vocês, que fique cada dia mais. Que vocês tenham mais fome e mais sede. Que todos os dias vocês sejam batizados com fogo. Com fogo. Que vocês sintam queimar isso dentro de vocês. Amém? Fica com um beijo. Toda quinta-feira a nossa live, tá? Toda quinta-feira, às 21 horas, estamos aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.